Pai do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo através desse abençoado canal ADTC Aurone. Que Deus possa abençoar a sua vida neste momento. Estaremos fazendo uma oração para que Deus venha abençoar este dia maravilhoso, para que nós possamos ter um dia repleto de bênção do Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, Pai amado Santo, por mais um dia que Tu nos concedeste, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, Pai, por todos os Teus livramentos, Senhor. Perdoa nossas falhas e nossos pecados diante de Ti, Pai. Visita cada servo Teu, Pai, neste momento, Senhor, se está enfermo, que Tu venha, Senhor, restaurando a sua saúde. Ó Deus amado, Deus santo e justo, se estiver em perigo, Pai, que Tu possa livrar, Senhor, dá livramento, Pai amado e santo e justo. Que o Teu sangue, Senhor, precioso esteja, Senhor, passando na vida de cada um neste momento, Pai. E assim, Senhor,
Toma primeiro e último lugar nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Irmão, hoje nós estamos com a lição de número 7, 17 de maio de 2020. A lição que tem como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Jesus Cristo, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, trouxe a nossa reconciliação com Deus. Trouxe, através da sua morte, Deus também provou da sua misericórdia para com a nossa vida, enviando o seu Filho amado. Amado, hoje é uma lição especial, mais uma lição especial, que fala da nossa reconciliação. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você esteja sempre atento às nossas lições transmitidas aqui neste canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, irmão, não perca tempo, se inscreva, seja abençoado, ative o sininho, você vai receber a notificação quando entrarmos ao vivo aqui. Então vamos já continuar dando prosseguimento à nossa lição hoje. A paz do Senhor, irmãos, estamos hoje aqui para falarmos um pouco da palavra do Senhor, na nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quando eu falo de oportunidade, é rica realmente, irmãos, porque nós vamos compartilhar um pouco daquilo que nós estudamos, daquilo que nós lemos, amém, irmãos? A lição tem por título Cristo é a nossa reconciliação, do dia 17 de maio de 2020, domingo, a nossa aula da escola bíblica dominical. O textuário, irmãos, fala o seguinte: Efésios capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, Ele que em Cristo Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quais são os povos, irmãos? Os judeus e os não judeus, ou seja, nós gentios que hoje fazemos parte da família de Deus, amém? São os povos, amém? Os judeus porque eles eram um povo da promessa, amém? E nós gentios porque nós somos alcançados por essa promessa, como está escrito no Antigo Testamento, quando Deus disse a Moisés que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós fazemos parte das famílias da terra, irmão, mas que hoje também somos parte da família celestial, amém? E derrubando a barreira da separação que estava no meio, existe uma barreira da separação, irmãos, que estava no meio. Vamos ver essa barreira literal, como a lição nos ensina, e outras barreiras, irmão, que nós podemos fazer um comparativo, quais seriam essas outras barreiras, irmãos, vamos ver no percorrer da lição, amém? A leitura bíblica, em classe está em Efésios capítulo 2, do verso 14 ao 19, mas vamos agora para a nossa verdade prática. O que a nossa verdade prática fala, amém? Nos ensina. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ou seja, irmãos, a nossa verdade prática diz que Cristo, por um só ato, ele reconciliou os homens entre si, os judeus e não judeus, e Deus com os homens, amém? Ou seja, a reconciliação, ela tem um parâmetro vertical, amém? Ou seja, começa de Deus aos homens, ou seja, é o próprio Deus que buscou, através da quebra, da intimidade, da harmonia, do relacionamento de Deus, com o homem. Foi o próprio homem que quebrou, mas foi Deus que trouxe, a reconciliação. É o próprio Deus que busca, ou seja, é natural quando o ofensor, que de alguma maneira
ou seja, de alguma maneira fala algo que venha, né, a entristecer o ofendido, né, reconheça que errou e busca a reconciliação. Eu errei, perdoa, me perdoe, eu errei, né? É natural que funcione assim. Mas Deus, ele foi a parte ofendida, né? E mesmo sendo a parte ofendida, irmãos, ele nos dá exemplo, né, irmãos, de reconciliação, de perdão. Amém? Ou seja, é difícil, mas não é impossível. E Deus não nos mandaria fazer nada sem que antes Ele nos desse o exemplo do que pode ser feito. Amém? Você, quando se encontra na condição de ofendido, irmão, perdoar não é fácil, mas é possível através de Cristo Jesus. Né, irmãos? Quando nós entendemos o perdão de Deus em nossas vidas, é fácil entendermos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, amém? Mas contra as obras espirituais da maldade, amém? E isso vem, irmão, através de um relacionamento, né, da leitura, da oração, né, da palavra do Senhor. É a nossa leitura bíblica em classe, né, Efésios capítulo 2, verso 14 ao 19, né? Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, né, derrubando a parede da inimizade, né? Vamos falar um pouco da parede da inimizade. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, irmãos, né? A lei dos mandamentos, né? Vamos ver, né, que os judeus, eles tinham as suas leis, os mandamentos, né? E essas leis foram dadas por Moisés, né, ao povo judeu, né, ao povo judeu, só que eles foram desvirtualizando, irmão, essas coisas e foram criando paredes de separação, de religiosidade. Amém? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Dos dois um novo homem, ou seja, gentios e judeus. A reconciliação, né? Deus se agrada da união entre os irmãos, né? Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, né? Deus ali ordena a sua bênção, né? Aí o 17, ou seja, o 16: e pela cruz reconciliar ambos os povos em um corpo, matando com ele as inimizades, né? E vindo ele evangelizou, o 17, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O 18, por ele, ambos temos acesso a um só Espírito. Através de Cristo Jesus, né, temos acesso, né, ao Santo dos Santos, à presença de Deus, através do Espírito do Senhor. Amém? Assim, o verso 19, assim que já não sois estrangeiros, forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Estrangeiros, irmãos, né? A terminologia, né, o significado da palavra estrangeiro, né, alguém que é de fora de outro país, né, alguém alheio às suas leis, né, um forasteiro, alguém que é de fora, né, que não faz parte da família, né. Mas hoje nós não somos mais estrangeiros e hoje nós não somos mais forasteiros, né? Nós fazemos parte, né, da pátria celestial. Nós não somos mais de fora, somos de dentro, fazemos parte da família, da comunidade de Cristo. Amém? Somos concidadão dos santos, da família de Deus. Ou seja, irmão, nossa pátria ela é celestial. Amém? Você já sentiu saudades, né? Saudades da vinda de Cristo. Mas como é que a gente pode sentir saudade da vinda de Cristo, né, irmão? É porque a nossa pátria não é celestial, como o próprio texto nos fala, né? Que nós somos concidadãos dos santos da família de Deus. Amém? Continuando, irmãos, né, vamos para a nossa introdução, né? A nossa introdução, ela tem um ponto, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? E nesse ponto existem 4 subpontos, né? A parede da separação entre os homens, vamos ver quais são essas paredes. A derrubada da parede da separação, né? O que derrubou a parede, qual foi a ação que derrubou a parede da separação. O 3, o conceito da lei dos mandamentos, né? O conceito da lei dos mandamentos, né, irmão? O povo judeu, ele tinha o seu conceito, uma visão tripartida, né, da lei mosaica, né? A lei moral,
a lei cerimonial e a lei civil, né? Vamos ver esses conceitos aí. E o final é a revogação da lei dos mandamentos, amém? O que foi que aconteceu, irmãos, né? Para que a lei dos mandamentos, as leis cerimoniais, né? A gente vai dar mais ênfase às leis cerimoniais, né? E a lei moral. O que foi que aconteceu que essas coisas foram revogadas, amém? Qual foi o ato, o que foi que aconteceu para, digamos assim, aperfeiçoar, amém? A lei, a lei, né? A lei cerimoniais e a lei moral, amém? Qual foi o ato que deu? Quem foi que fez esse ato, né? Vamos ver, né? Através de qual ato e de quem fez esse ato que fez a revogação das leis dos mandamentos, amém? Pronto, o ponto 1, né, irmãos? A nossa lição fala o seguinte: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, nós gentios, na lição anterior, né, foi estudado sobre isso, em que o apóstolo Paulo descreve, nesta lição, né, que tem por título, né, Cristo é a nossa reconciliação, nesta lição, veremos que houve uma significativa mudança na sequência dos dois capítulos, amém? No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, né? Mas agora, né? O capítulo 1 fala da nossa condição de gentil, de separados, né? Mas agora, no capítulo 2, né? Essa expressão fala, mas agora, o que é esse mais agora? Alguma coisa aconteceu, irmão, para mudar esse quadro, para desvirtuar esse quadro, amém? Vamos ver o que foi que aconteceu. Para indicar que algo aconteceu, alterou a situação dos gentios. A nossa situação, amém, irmãos? Alterou a nossa situação em relação a Deus. Amém? Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo. Pronto, irmãos. Olha o que a lição nos diz. Mas agora, através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, vós que estáveis longe, nós os gentios estávamos longe, amém, irmão? Pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, irmão, Cristo, através do seu sacrifício vigário, nos reconciliou com Deus, né? Fazemos parte da promessa na qual Deus falou a Abraão lá no Antigo Testamento, como nós falamos no início da lição, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? E é necessário, irmãos, nós propagarmos esse evangelho, falarmos àquelas pessoas que ainda não são reconciliadas com Deus, que existe um reconciliador, né? Quantas pessoas aí se sentem como no livro de Jó, né, irmãos? Como uma árvore cortada, né? Uma árvore cortada, né, irmãos? Que se sente uma pessoa desiludida, que foi cortada, que não se sente à vontade, que não se sente fazendo parte de uma família, mas que ao cheiro das águas, ou seja, ao proclamar da palavra do Senhor, né, aquela árvore mesmo cortada, como diz lá em Jó, né, capítulo 14, versos 7, 8 e 9, né, porque há esperança, né, o verso 7, a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra de Deus, ao anunciamento das promessas, do Evangelho de Cristo, né? Brotará e dará ramos como uma planta nova, amém, irmãos? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Enfim, irmãos, vamos aqui para os nossos pontos, amém? O ponto 1, né? A parede da separação entre os homens, né? O que diz o nosso ponto 1 aqui? Trata-se de uma analogia, né? A parede da separação trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso dos judeus. Aqui na lição, irmão, a gente vê literalmente que existia uma parede que separava os judeus dos gentios, o exclusivismo religioso. Será se existe hoje, irmão, de forma figurada, alguma barreira dentro da igreja que separe os irmãos? A barreira do intelectualismo, não sei mais,
ficar com esse povo aqui que sabe mais. A parede da auto-justificação, né? Irmãos, qualquer circunstância que seja, irmãos, essas paredes elas têm que serem quebradas, amém? Da auto-justificação. Não porque eu oro mais, porque eu leio mais, eu sei mais. A barreira, isso tudo são facções, irmãos. Deus não se agrada, amém? Quando há união, como descrito lá no Salmo 133, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem unidos, Deus ali determina as suas bênçãos, irmão. De repente a cura, irmão, a libertação, porque por conta da união, amém? A derrubada da parede da separação. O que foi essa derrubada da parede da separação? Vamos ver aqui o que a lição nos fala, amém? O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Cristo Jesus, irmão, né? Derrubou essa parede, né? O que fala aqui né, a referência bíblica, né, Efésios capítulo 2, verso 14, e derrubando a parede da separação que estava no meio, foi Cristo, irmãos. Existem inúmeras barreiras, como nós falamos, né, irmão? A barreira da inteligência, da convicção política, da perspectiva religiosa, né? A barreira, né, da condição financeira. Todas essas coisas, irmão, têm que ser derrubadas. Elas têm que ser derrubadas das nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, irmão, o próprio Cristo falou que nós iríamos ser conhecidos se nós amássemos uns aos outros, irmãos. Isso tem que... Essas coisas servem para nós refletirmos, para nós analisarmos, amém? O conceito da lei dos mandamentos, né? A compreensão aqui é a parte 3, né? O tópico terceiro, né? Que diz o seguinte: o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a lei moral, a cerimonial e a civil. Mas Cristo, através do seu exemplo, né? Através da sua vida, literalmente falando, Cristo deu exemplo de tudo isso, né? Ele cumpriu as leis cerimoniais, mas ele cumpriu dentro do conceito, do verdadeiro conceito que era a adoração a Deus, né? As leis morais, irmãos, né? Amarás ao Senhor teu, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? Cristo, ele aperfeiçoou tudo isso, né? Ele perguntou ao jovem rico, né? Qual é a lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo, né? Mas o jovem vacilou, ele amava as riquezas que possuía, e nada pode ser maior do que a presença de Deus em nossas vidas. Amém? E para terminar, irmãos, o ponto 4. Amém? A revogação da lei dos mandamentos, né, irmãos? Nós ultrapassamos um pouquinho aqui o nosso tempo, mas aí o que foi revogado por tudo isso? As leis cerimoniais, as leis morais, né? O que foi que revogou tudo isso, né? Foi o sacrifício vigário de Cristo. Amém? Cristo foi o nosso Cordeiro Pascual, né? Essa lei cerimonial de levar um cordeiro até o sacerdote, Cristo fez isso, né? Ele aperfeiçoou a lei. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? A parte de ser, irmãos, estamos de volta aqui para concluirmos o ponto 2 da nossa lição, né? Fala da reconciliação. O ponto 2 vai falar agora pela paz Cristo fez um novo homem. Pela paz Cristo fez um novo homem, né? Vamos ver aqui o que diz aqui a nossa introdução, né? No ponto 2. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Como foi que Cristo trouxe a paz, né? Fazendo uma nova humanidade? Através do seu ato expiatório, ou seja, o ato reparatório de Cristo, né? Pelas nossas faltas, né? Através do sacrifício de Cristo, né? Nós obtemos o perdão, né? Dos nossos pecados, amém? Esse foi o ato de expiação, né? Feito pelo nosso Senhor, né? A nosso favor, amém? E o ponto 2, irmãos, ele traz 3 subpontos, né? O primeiro, o conceito bíblico de paz. Existem alguns conceitos bíblicos que a palavra de Deus nos ensina, né? Vamos ver aqui alguns dos conceitos bíblicos e o conceito principal da nossa paz, né?
qual é a paz que realmente, né, nos traz, né, a questão da reconciliação com Deus, né, a reconciliação com Deus, né, a nossa entrega, né, ao Senhor, né, o aceitar Cristo como Senhor, né, o nosso Senhor, né, reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, né, nos trouxe a reconciliação, ou seja, a paz com Deus, amém? Vamos falar um pouco sobre esse ponto, né, o conceito bíblico de paz. O segundo conceito, Cristo é o motivo da nossa paz, né? E o terceiro ponto é a nova humanidade formada pela paz. Amém? Irmãos, aqui vamos ver alguns conceitos que a palavra de Deus nos ensina, né? De forma geral, a paz é descrita de boas relações, né? Devemos cultivar boas relações, amém, irmãos? Com os irmãos, principalmente com os da nossa família. Ou seja, quando eu falo da nossa família, eu falo a família literal, você como esposo ter um bom relacionamento com sua esposa e filhos, né, como pai, ter um bom relacionamento como filhos, com os filhos, né? A palavra de Deus diz, filhos, obedecer aos vossos pais, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas essa questão aí, irmão, a gente não pode colocar, porque a Bíblia diz que são os filhos que primeiro tem que respeitar os pais, para os pais não provocarem a ira dos filhos, o marido tem que amar a esposa deve o devido respeito a seu próprio marido. Irmãos, alguém pode dizer que como a ordem é essa, tem que se cumprir nessa ordem. Eu não entendo dessa maneira, irmão. Você tem que cumprir a sua parte na ordem daquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Você como pai, você faça a sua parte. Você como mãe, você faça a sua parte. Você como filho, você tem que fazer a sua parte. Porque você é uma pessoa reconciliada com Deus. Você tem paz com Deus através do ato expiatório de Cristo. Então faça a sua parte. Não pegue jamais a palavra de Deus. Não, porque está escrito primeiro assim. Não faça isso, irmão. Isso não está de acordo com aquilo que realmente a palavra de Deus ensina. Faça a sua parte. Amém? Vamos ver aqui alguns conceitos bíblicos de paz. Amém? As boas relações, né? A gente vê essa referência em Atos capítulo 24, versos 2 e 3, né? Que um trecho que diz: ó excelentíssimo Félix, né? Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providência, né, por tua providência, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, né, são bons relacionamentos, devemos cultivar bons relacionamentos, né, na igreja, fora da igreja. Para Deus diz, se possível, tem de paz com todos. Fim de conflito, né, você como uma pessoa ofendida, né, sei que é difícil, mas você pode, né, iniciar o fim do conflito, né, pedindo perdão. Não é fácil, mas nós falamos isso no primeiro ponto, não é fácil, mas faça a sua parte, irmão. Amém? Isso tudo, né, as atitudes da gente, existem duas perspectivas agora. A antes e a depois de você conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo, você não tinha paz. Mas agora você tem a paz de Deus através de Cristo. Então a gente tem que agir com uma perspectiva de cidadãos dos céus. Qualidade de vida espiritual, amém? Quando a gente tem uma qualidade de vida espiritual, né, as qualidades do Espírito, né, vão sendo mais notórias na vida do crente, amém? Como fala lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, né, que é o ponto que nós estamos falando, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Essas coisas vão ficando mais evidentes na vida do cristão, amém? Mas a lição diz que na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo, né, que como lá no início da lição, né,
fala que foi através né, da ação expiatória de Cristo, né? Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, ou seja, o ministério da reconciliação. A gente falou que é um ministério vertical, né? Começa de Deus aos homens, né? Tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo a paz. Aí o texto, né, a referência do texto bíblico da nossa lição é Colossenses capítulo 1, verso 20, que diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, reconciliasse todas as coisas na terra e no céu. O que seria reconciliar as coisas na terra e no céu? Ou seja, a inimizade da barreira entre os judeus, como nós falamos, e entre nós, os gentios. Amém? E também existe inimizade, irmãos, existe corrente em vários segmentos, né? No seu trabalho existe as correntes, na sua faculdade existem as correntes, no seminário existem as correntes, dentro da igreja existem as correntes, mas essas coisas, irmão, não podem nos separar, amém? Às vezes é até interessante, irmão, haver divergência de ideias, entendendo? Para não cair na mesmice, né? Mas inimizade jamais, irmão. Inimizade jamais, até porque a palavra de Deus diz, como nós falamos anteriormente, né? Como é agradável que os irmãos vivem em união. E para nós obtermos essa paz, como fala no ponto 1, né, o conceito de paz, né, é aceitar a Cristo, irmãos. Né? Por isso que nós temos que divulgar esse evangelho às pessoas. Amém? A divulgar esse evangelho às pessoas para que as pessoas tenham paz, né? Aceitando a Cristo, né, como seu último e legítimo Salvador. Amém? É o ponto 2. Cristo é o motivo da nossa paz. A nossa revista vai falar o seguinte: Paulo declara que Cristo é a nossa paz, né? Efésios 2,14. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente, como diz a lição, a nossa paz. Isso implica, né, um conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Quanto mais esse conceito de comunhão espiritual, quanto mais você tem um relacionamento íntimo com Deus, através do Espírito Santo, né? As características do Espírito, como foi lido em Gálatas, né, vão ficar mais notórias, mas né, aquela pessoa é realmente um crente, ela como age, né? A palavra de Deus diz que se é mais um aos outros, né, vamos reconhecer que nós seremos discípulos, iríamos nos reconhecer como discípulos de Cristo, amém? Por isso que é importante reinar a paz, irmãos, reinar a paz, a comunhão. Eu acredito, irmão, profundamente que quando você tem comunhão com seus irmãos, quando você ora pelos seus irmãos, a cura, a bênçãos, irmãos, inesperadas, amém, irmãos? E essa comunhão, irmão, de nós orarmos pelos nossos irmãos que se encontram em situações né, no agravamento atual, né, no atual contexto, né, dessa doença, dessa pandemia, irmão. Irmãos, eu acredito que através da comunhão, através da oração, irmão, Deus tem operado milagres na igreja, Deus tem unido cada vez mais a igreja, amém? E muitos irmãos que contraíram essa doença, irmãos, estão sendo curados. Eu acredito nessa convicção. Mas, enfim, o texto, né, que a revista também nos mostra, está lá em João capítulo 14, verso 23, que diz o seguinte, né, vou ler o verso 23 e o verso 27, né, de João capítulo 14. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama a Cristo, você guarda a palavra do Senhor, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Somos templo e morada do Espírito, amém, irmãos? O verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Amém, irmãos? Ou seja, irmãos, nesse mundo a palavra de Deus diz que nós vamos ter aflições, né? Mas tem de bom ânimo vencer o mundo. É normal, irmão, termos aflições. Agora viver preocupado, irmão, em constante preocupação, irmão, isso não é legal. O que a palavra de Deus nos ensina, né? Também lá no livro de Filipenses. Vou abrir aqui para os irmãos,
Eu quero abrir para os irmãos aqui, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, o que nos diz, né? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmão, guardar o coração e a mente, né? Guardar o coração e a mente, irmão, é o que está descrito no livro de Efésios, né? A armadura. Vamos ver também mais adiante no livro de Efésios que fala sobre a armadura, uma proteção, né? O capacete da salvação guarda na nossa mente, a couraça da justiça guarda no nosso coração, irmão. Ou seja, vamos ter essas coisas guardadas. Ou seja, como nos instrui aqui o conselho do apóstolo Paulo, né? Que diz o seguinte: se você quer se preocupar menos, não é se preocupar de forma nenhuma, ore mais. Amém? Mas é isso mesmo, irmão. É um dos conceitos, uma das coisas que nos traz a paz é saber que nós somos cidadãos, irmãos celestiais. Nós temos como posso dizer, a nossa vida traçada, determinada. Nós vamos para o céu, irmão. Nós vivemos aqui, a palavra de Deus diz que o presente século, né, não pode se comparar, as tribulações presentes não podem se comparar ao peso de eterna glória, irmão, que nós iremos viver. É difícil, mas por isso que nós temos que nutrir uma comunhão espiritual. Amém? E o ponto 3, a nova humanidade formada pela paz. Fala o seguinte, irmão: Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade foi o resultado de um acordo firmado não entre homens. A palavra de Deus aqui nos ensina, irmão, que por mais que os homens firmem acordos, tá entendendo? A paz verdadeira só vem por intermédio de Cristo, né? Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Ou seja, irmão, os judeus, eles achavam que por ser descendência de Abraão, por terem as promessas, mas eles desvirtuaram tudo isso que ele aprendeu do próprio Deus, irmão, alterando o conceito real da adoração a Deus. Eles pensavam que por isso eles seriam melhores, mas não. E isso trazia uma inimizade. Ou seja, essas coisas têm que ser retiradas do nosso meio, essas barreiras que nós mesmos criamos, amém? A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja surge, nós, a igreja, irmãos, nós somos a igreja de Cristo, templo e morada do Espírito Santo, amém? Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. O que diz aqui Romanos, para finalizar, Romanos capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Gálatas 3, 28. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, todos nós somos um em Cristo Jesus. Essas barreiras foram eliminadas através do ato de ficar de Cristo. Quando nós vivemos agora uma perspectiva diferente, temos que transmitir paz e levar a paz. Amém, irmãos? Quando há união, há santificação. A palavra de Deus diz, seguir a paz com todos os homens, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Então, a paz é um critério imprescindível na vida do crente e vamos passar para o ponto 3. O terceiro ponto vai falar sobre, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo, né? O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo, né? Ou seja, no início da lição nós falamos do ministério de reconciliação, amém? Ou seja, Deus com os homens, né? E também o ministério da reconciliação entre os homens, né? Através de quê? Do sacrifício vigário de Cristo, ele conseguiu, né?
essas duas dádivas, né, como fala aqui a nossa introdução da lição no ponto 3, né, tudo isso foi possível por conta de quê? Do sacrifício vigário de Cristo. O ponto 3, irmão, também se divide em 3 subpontos, né? O primeiro subponto, Cristo se fez maldição por nós, né? Os judeus, era inconcebível aos judeus, né? Alguém que foi crucificado, né? Seu Messias, porque até hoje os judeus eles esperam um salvador político, né? Um líder político, um guerreiro, uma continuidade do reinado de Davi, amém? Mas Cristo ele não se preocupou com estabelecer o reino próprio, um reino aqui terreno, até porque Cristo ele nasceu em um local que não era seu, nasceu em estrebaria e viveu e foi sepultado em um local emprestado, ou seja, Cristo não quis mostrar um reino literal, um reino deste mundo, né? Ele mesmo falou que deste mundo ele não era, né? Quando estava na frente de Pilatos, né? Que o reino dele era eterno. Ou seja, Cristo quis e estabeleceu um reino invisível, porque de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, as coisas invisíveis elas são eternas e aquelas que não são invisíveis elas são temporais, né? E nós somos atemporais, somos eternos, né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos uma nova perspectiva de vida. Amém? E, pois é, irmão, continuando aqui a nossa lição, né? Cristo, o primeiro tópico, né? O primeiro subponto, né? Fala o seguinte: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: E olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo acaso da ignominia, né, vergonha pública, né, Cristo foi exposto à vergonha pública, né, irmãos, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, Cristo suportou tudo isso por amor a nós, suportou a vergonha, né, não se envergonhou, né, de fazer a sua obra aqui. E quantas vezes alguém se envergonha, né, irmão, de ser crente? Mas aí, irmãos, essas coisas servem para nós meditarmos, amém? O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e de ossos de ponta, amém? Irmão, o flagelo que Cristo sofreu, né? Aquele chicote quando pregava na carne, na pele, rasgava, dilacerava, saltava pedaços, né, irmãos? Cristo passou tudo isso por mim, por você, né? Em seguida era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da sua execução, né? O objeto, né, irmão, de execução ele tinha que ser carregado, que era a cruz, né? Tinha que ser carregado pelo condenado, né? Até ser exposto à vergonha pública, amém, irmão? Era uma coisa terrível. Em seguida, né, temos aqui o texto bíblico aqui, né, que fala em João capítulo 19, verso 17: Responderam-lhes, pois, os judeus: temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. A ironia, né, irmão? Cristo foi condenado porque ele era o Filho de Deus e disse que era o Filho de Deus, né? Enquanto os judeus disseram que ele se fez Filho de Deus, ele não se fez, ele era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Ele foi condenado por falar a verdade. O que eu acho interessante, irmãos, que os líderes religiosos, eles maquinavam, eles confabulavam, né, a favor de seus objetivos. Não importava, irmão, se aos olhos dos judeus ou dos líderes romanos da época, das autoridades romanas da época, não importava qual fosse a acusação. Se Cristo fosse acusado de sedição contra o Império Romano, mas desde que ele fosse condenado à morte, tudo bem para os judeus, né?
isso traria credibilidade aos líderes religiosos aos olhos dos romanos, né? Mas se Cristo fosse condenado à pena de morte por blasfêmia, por dizer que era filho de Deus, isso traria credibilidade aos líderes religiosos judeus, aos olhos do quem? Dos judeus. Então não importa desde que Cristo fosse crucificado, amém? Muitas vezes Cristo, ele sofreu esses diversos atentados, né? Aquela ocasião em que trouxeram a mulher adúltera, né? Aí os escribas, né, disseram que na lei de Moisés as tais deveriam ser apedrejadas, tu pois o que dizes, mas Cristo sabiamente ele falou que quem tivesse pecado atirasse a primeira pedra, ou seja, se Cristo mandasse atirar aquela pedra, mandasse martirizar aquela mulher, os judeus iam apontar, dizendo, mas tu não veio aqui para trazer libertação aos cativos, né? E ao mesmo tempo estaria contra, estaria trazendo sedição, né? Revelia contra as autoridades romanas, porque só quem poderia condenar alguém à morte seria quem? Os líderes romanos, as autoridades romanas, o juízo romano, amém? Mas Cristo sabiamente ele falou, quem tiver algum pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E Cristo, na condição de não pecador, por não possuir nenhum pecado, ele não condenou aquela mulher. Amém? Aí o ponto 2, irmãos. Sim, continuando aqui a nossa lição. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Se encontra no primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 1, verso 23, amém? 1 Coríntios 1, 23, né? Até hoje, irmãos, os judeus, os líderes judeus, eles esperam um líder político, alguém que continuasse, né, o reinado de Davi. E Cristo, ele, como nós já dissemos, ele não se preocupou em trazer um reino terrestre, mas sim um reino espiritual, um reino invisível, né, que irá durar para sempre. E nós, como cidadãos dos céus, iremos viver a eternidade com Cristo. Amém? E, sendo assim, era inconcebível aos judeus o escândalo da cruz. Como é que ele poderia ser o Messias se ele foi condenado à cruz, à maldição de cruz? Amém? Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Porque, ou seja, Cristo se fez sim maldição por nós, né? Mas ele tomou esse local de maldição em nosso lugar, em nosso favor, né? Vencendo de uma vez por todas o poder da morte que estava sobre nós. Cristo foi o sacrifício expiatório, né? Foi o nosso Cordeiro Pascal. Então, sendo assim, era uma loucura para os judeus, né? Era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os gregos, irmãos, né? Os gregos não podiam conceber uma divindade que não pudesse ser um líder, que não tivesse nome, um renome, né? Cristo muitas vezes, quando operava seus milagres, ele advertia a pessoa que foi curada que não dissesse a ninguém. Amém? Cristo não estava procurando nome para si, ele sempre exaltava o seu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos trouxe a reconciliação através do ato vicário de Cristo. O ponto 2, irmãos, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus, né? E com os homens, né? A reconciliação com Deus, a vertical, né? E a horizontal entre os homens gentios, né? E os judeus, né? Os judeus e os gentios, né? Foi essa reconciliação que trouxe para nós, né? Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, né? Nós temos paz com Deus através do ato vicário de Cristo, né? Que Cristo é o Filho de Deus, né?
e que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, ou seja, as ideologias, né, elas já não existem mais, eis que todas as coisas se fazem novas, né, irmãos? Né? Nós falamos anteriormente que existe uma nova perspectiva de agir de acordo com o reino de Deus, não mais de acordo com as perspectivas aqui da terra, né, irmão? Nós somos concidadãos dos céus, amém? Pois é, irmãos, aí Deus, ele nos trouxe, né, o ministério da reconciliação através da pessoa de Cristo, né? E se nós recebemos esse ministério da reconciliação, aceitando a Cristo como Salvador e Senhor, né, irmão? O que que nos impede, irmão, de levarmos isso também aos demais? Amém? Alcançarmos as outras pessoas também, explicando para elas que existe sim um reconciliador, que é Jesus Cristo, alguém que nos traz a paz com Deus, né? Alguém que pode mudar nossa perspectiva de vida. Amém? E pronto, irmãos, vamos agora para o terceiro e último subponto, reconciliados na cruz em um corpo, né? O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, ou seja, existe uma unidade, amém, irmãos? Existe uma unidade, existe Cristo, né? Falou que se nós seguirmos a sua palavra, nós iríamos amar e o Pai, e Ele faria morada em nós. Amém, irmãos? Então existe uma unidade, existe um relacionamento, existe uma intimidade, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas, meditar na palavra do Senhor. Essas coisas, irmão, nos remete a um relacionamento com o Espírito. Amém? Fala, a missa apostólica fala, irmãos, né? O amor de Deus Pai, né? A união do Espírito, né? Essas coisas, irmãos, né? Nós temos, né? Que termos em nossas vidas. Amém? Pois bem, irmãos, a ênfase aqui recai sobre a inimizade que existia, né? Mas isso foi cortado, né? Como nós já falamos, né? Cristo morreu por nós em nosso lugar, né? Foi a cruz de Cristo, um objeto de maldição que nos trouxe a bênção, a vida eterna. E temos que aprender, irmão, que estamos nesse mundo aqui, irmão, sim, para batalhar, né? A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, é contra as hortas espirituais da maldade, né? Nós fomos chamados também para destruir, né? Destruir o que, irmão? O reino das trevas, né? E também para construir o que, irmãos? Né? Devemos construir o reino de Deus aqui, né? Encher o céu com a proclamação do Evangelho da Paz. Amém? Irmãos, agradeço aqui essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, né? Vamos aqui concluir, vamos ler aqui a conclusão, né? Conclusão da nossa revista. Ela diz o seguinte: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derribou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Amém? Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Eu e você somos a igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz buscar a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Então manifeste a paz de Cristo, a paz que o mundo não conhece, que não pode entender, mas
que aquelas pessoas que têm Cristo, né, que aceitaram a Cristo, que podem vir aceitar a Cristo como seu legítimo Salvador e Senhor, eles possam ter essa paz, e nós temos essa paz, orando uns pelos outros, buscando a intercessão uns pelos outros, e nós agradecemos aqui a oportunidade no nome santo de Jesus. Amém.